Terceiro ano. Nossa segunda aula online de hoje é em português, livro didático a partir da página 33. Com a seção Clique no texto, entrevista. Peço que vocês abram a apostila e acompanhem a leitura da professora. Vou compartilhar a tela para que todos acompanhem a leitura junto comigo, ok? Deixa eu carregar aqui a tela. Prof, tira o lapisinho de escrever. Habilita. Pronto. Deixa a prof ampliar aqui a tela para que vocês possam acompanhar a leitura. Vamos lá. O mundo precisa de mais turmas da Mônica. Celso Masson, edição 28 de 4 de 2017, número 2472. Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai enfim virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis, publicados em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços, o cão da raça Lhasa. Lhasa Apso, que viverá Floquinho, já está sendo adestrado para o papel. Para o restante do elenco, a seleção de atores será feita a partir de inscrições abertas ao público, a partir de 1º de maio. Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez num filme? Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque época. Como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com as personagens. Mas vamos atrás de talento. A gente tem visto em programas de televisão, tipo The Voice Kids, como a criançada de hoje enfrenta as câmeras com categoria. Pensando nisso, abriremos as inscrições para amadores, que serão treinados pelo pessoal da produção. Quintal Digital e Latina Studio. O que explica a longevidade da turma? Eu poderia dar uma porção de explicações, ou de tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. Temos pistas. Uma delas é a proximidade intelectual e de costumes das personagens com as crianças brasileiras. Também é muito forte a identificação com a humanidade da história. Provavelmente porque todas as personagens foram inspiradas em gente existente. Minhas filhas, filhos, amigos, parentes. Todo mundo conhece alguém como a Mônica. A gente entra de sola numa realidade vivida. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Há países em que o Bidu, o cachorro, não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e faz o que é permitido. E no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos? No começo, a Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha,
ela não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo. Acompanhamos o que acontece. Temos um lema: a Turma da Mônica não levanta nenhuma bandeira. Quando muito ela pôde segurar a bandeira que está passando. Falamos com um público que temos as mais variadas crenças e credos. Apesar de ter passado por atualizações, a turma continua vivendo suas aventuras em um mundo real e não conectado. Por quê? Vamos devagar. Não podemos entrar no século 22 antes de terminar bem o 21. Nós adaptamos por uma visão de mundo mais ligada à Terra, com mensagens voltadas para a formação e que desperte emoções. Queremos que as crianças se envolvam com a história de forma alegre, que elas se divirtam. Terceiro ano. Aqui na entrevista, as frases em negrito são as perguntas. E aquelas normais são as respostas. Então, agora, a gente vai fazer a interpretação da entrevista que a professora acabou de ler e que vocês acompanharam, certo? Vamos lá, então. O texto que você leu é organizado em perguntas e respostas ou em estrofes, terceiro ano? Perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Então, passa um xizinho na primeira opção, onde fala perguntas e respostas. Número 2. Quem é o entrevistador? Quem está fazendo as perguntas? Celso Masson. Isso mesmo, Celso Masson. Então, faça um xizinho na segunda opção, Celso Masson. Número 3. Como você diferencia as falas do entrevistador e do entrevistado? As falas do entrevistador estão em negrito. Pelo tipo... Isso mesmo, Felipe. A prof já tinha dito, né? No texto, as perguntas do entrevistador aparecem em negrito. Já a resposta não tem destaque. Vou compartilhar com vocês, ok? Vamos lá. Pronto. Pessoal, se vocês voltarem um pouquinho lá na página 33, ele não começa com uma pergunta. Alguém abriu o áudio, não consegue ver quem é, mas tem alguém abrindo o áudio que está dando muita interferência, tá? Essa dúvida, Cauã? Prof, posso falar minha resposta? Só um pouquinho. Cauã, tem dúvida? Pode botar a resposta um pouquinho mais do lado esquerdo. Ó, um pouquinho. Fala, Sofia. Posso falar minha resposta da... Pode, Sofia. Ô, professora. Só um pouquinho, pessoal. A Sofia vai falar agora. Aguardem ela acabar e aí abre o áudio. Vai falar agora. Aguardem ela acabar e aí abre o áudio. Fala, Sofia. Posso começar? Pode. No texto,
Prof, eu não tô conseguindo ver vocês, que a Júlia Carvalho tá com Fala, Júlia Carvalho. Eu tô em celular, mas aqui o sinal de gravando e as letrinhas estão para um lado que é preto do celular. Eu não tô conseguindo ver. Pode pôr um pouco mais pro lado? Ô, prof. Só um pouquinho, pessoal. Pessoal, vamos continuar agora. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Eu já falei para vocês que o primeiro parágrafo ele não inicia com perguntas e respostas. Ô, prof, eu acho que é falar um pouquinho das características da história em quadrinhos Turma da Mônica. Isso, aí a gente fala, Felipe, que ele apresenta informações para contextualizar a entrevista ao leitor, para dar conteúdo para o leitor entender sobre o que é a entrevista, ok? Então, vamos lá. Apresentar informações. O objetivo é apresentar informações para contextualizar a entrevista. Pessoal, essa é exatamente como está no número 4. Não tem como fazer com outras palavras, tá bom? Vou aguardar vocês copiarem. Eu já fiz, prof. Ótimo. Ô, prof. Oi. Sabia que eu acho que foi em 2018, 2019? Acho que em 2019, não, 2018. Eu e a Isis, a gente foi lá no Cinema Velaços. Eu Não, também Valentina, foi no final de 2019. levou o Bernardo também. Terceiro ano, então vamos lá. A 5 do seguinte. Por que Maurício de Souza foi entrevistado? prof. Cinco. Por que Maurício de Souza foi entrevistado? Porque a família do quadrinista participaria de um filme ou porque os personagens criados pelo quadrinista seriam retratados em um filme? A segunda. Segunda. Isso mesmo. Vocês vão fazer só um X. Eu vou anotar aqui para ficar registrado, mas vocês vão fazer um Xzinho na segunda opção, ok? Ô, prof, e também depois que a gente assistiu o filme, eu também pesquisei sobre os personagens, os nomes verdadeiros da Mônica e Júlia e da Magali e Laura, só que os dois outros eu não me lembro. A prof viu uma entrevista. Pessoal, a número 5 não precisa vocês copiarem, é só fazer um xizinho aí na segunda opção, tá bom? A prof está copiando porque quem vai ter acesso só à aula online aí já tem de forma completa as respostas. Então, lá na número 6 diz o seguinte: o elenco do filme precisa ser formado por crianças? Como Maurício de Souza anunciou que seria feita a escolha dos atores, terceiro ano? Voltem lá na entrevista para poder responder. Eu sei, prof. Pode falar, Felipe. Ele abriu inscrições.
Isso mesmo, ele abriu inscrições para atores profissionais e amadores, né? Ele buscava crianças com características físicas semelhantes às dos personagens. Prof, posso fazer com outras palavras? Pode sim, mas tem que conter todas as informações que eu vou colocar aqui, tá bom? Vou aguardar um minutinho, vocês acabarem de copiar para a gente passar para a 7, tá? Ô, prof, Oi, pode falar. Oi, pode falar. acho que não vai caber tudo isso na 6. Faz lá no final da página. Posso escrever então com as minhas palavras? Lá na parte branca, lá embaixo. Fecha o áudio para fazer experiência aqui. Eu estou ouvindo a minha voz de novo. Pelo teu áudio. Eu posso escrever com as minhas palavras? Não entendi. Posso escrever com as minhas palavras? Pode sim, Sofia, mas tem que conter todas as informações que estão ali, tá? Fecha o teu áudio, Tá. por gentileza, que está dando interferência. Ô, prof, não coube tudo aí, eu botei do ladinho, tá? Tem que botar do ladinho lá embaixo, terceiro ano. Lá embaixo, na página 35, tem um espaço em branco. Pode escrever lá embaixo, tá? Em cima das letras do 7, sabe? Tem ali um textinho. Tem. Pode escrever ali embaixo também. Isso mesmo. Pessoal, a prof vai ler a 7. Prof, Oi, pode falar, Dorval. prof. Vou falar como eu respondi a 6. Pode. Eles abriram inscrições para atores amadores. Aqui, deixa eu ver. Buscando crianças com personalidades dos personagens. Ali não é personalidade, é característica física, tá? E ali, ó, é atores amadores e profissionais, tá bom, Dorval? Completa ali.
Prof, posso escrever que é só eles abriram inscrições para os atores amadores? Não, vai ficar incompleta, porque eles abriram inscrições para atores amadores e profissionais. Ou seja, profissionais são aqueles que já têm uma bagagem, uma experiência, né? De teatro, de televisão, ou de até mesmo filmes, e aqueles que ainda não têm essa experiência, que buscam, têm vontade de ser atores, ok? Acredito agora que todos já tenham conseguido finalizar, porque o portal... Oi? Terceiro ano, quem está pedindo para esperar? A prof está compartilhando tela, eu não consigo ver. A Helena, prof. Pessoal, a prof vai esperar mais um minutinho, então, para a gente continuar, tá? Vamos lá. Quem já acabou as 6, pode ir lendo com os olhos e tentando responder. A, B, a C e a 8. Terceiro ano, a professora vai ler bem devagar a número 7. Então, se alguém está na última linha da 6, quando eu acabar, já vai ter acabado também, ok? Releia este trecho. O que explica a longevidade da turma? Eu poderia dar uma porção de explicações, ou de tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. A letra A pergunta o seguinte: de acordo com o contexto, o que significa longevidade, terceiro ano? É uma grande distância Eu também não sei, prof. É uma grande distância entre um lugar e outro, algo ou alguém que tem vida longa, ou ali naquele contexto da entrevista, filme com duração superior a 70 minutos. Vocês Terceira. nunca viram na televisão? Eu acho que terceira. Algo ou Terceira. terceira. Eu acho que é terceira. Terceira. Não, Terceira. algo ou alguém que tenha vida longa, longevidade, quer dizer que a história em quadrinhos, a Turma da Mônica, está por muito tempo no mercado, na mídia. Então, ó, vocês vão fazer, na número 7, letra A, vocês vão fazer um X na segunda opção. Algo ou alguém que tem vida longa. Vocês não vão precisar copiar, vocês só vão fazer um X lá na letra A, segunda opção, tá? B. Qual é a idade da Turma da Mônica? 50 anos. 50 anos. Mais de 50 anos. Era isso que eu ia falar. Esse vocês têm que escrever, tá? A C vocês também não vão precisar escrever, é só fazer xizinho. Então, lá na B, vocês escreveram
A turma da Mônica tem mais de 50 anos. Prof, eu posso escrever mais de 50 anos? Pode escrever assim, mais de 50 anos, ok? C. Segundo o entrevistado, a turma faz sucesso por tantos anos, por quê? Porque os personagens são inspirados em seus familiares, porque os personagens se comportam como as crianças do mundo real, ou porque os personagens são crianças intelectuais? Qual a opinião de vocês? Segunda. Muito bem. Segunda. Os personagens se comportam como crianças reais. Até que foi rapidinho em português. Achou que ia demorar mais? Matemática também vai ser rapidinho. 8. Releia este trecho. Antes do YouTube, as suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. De acordo com o texto, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica eram escritas em vários países ou eram vendidas em vários países? Eram vendidas. Vendidas. Muito bem. Então, eram muito vendidos os gibis delas, né? Isso, eram vendidas em vários países. Prof, Oi, pode falar. como você colocou ali, né? Como tá escrito ali, né? Eram vendidas em vários países. Então, no caso, não vende mais? Sim, vende. Mas ali no texto ele fala no passado, mas não quer dizer que hoje em dia não tenha circulação das revistas, tá? Em outros países. Eu tenho certeza que a Isa ainda compra alguns gibis. Ela gosta muito de Turma da Mônica. Legal. Pessoal, todos acompanharam todas as questões? Conseguiram registrar todas elas? Me conhece, né, Felipe? Oh, yeah. Então, lá na letra A, vocês não vão escrever, vão só fazer um X na segunda opção, eram vendidos em vários países, ok? A professora, então, vai tirar o compartilhamento da tela. Alguma dúvida até aqui, terceiro ano, quanto à interpretação desta entrevista? Não. Não? Tudo tranquilo? Todos conseguiram acompanhar? Yes. Yes? Então, olha só. Prof finaliza agora a aula de português e já volto com a de matemática, que é a última aula online de hoje, ok? Aguardem o novo link, já vou encaminhar.